Olá, esse é o vídeo da aula 11 de M62 sobre algoritmos de busca. Então esse é o roteiro do vídeo. Primeiro iremos falar sobre o problema da busca, depois a busca sequencial, a busca binária e a análise de eficiência. E por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de M62. Então vamos estudar alguns algoritmos para o seguinte problema. Então, dado uma chave de busca e uma coleção de elementos, onde cada elemento possui um identificador único, desejamos encontrar o elemento da coleção que possui identificador igual ao da chave de busca, ou verificar que não existe nenhum elemento na coleção com a chave fornecida. Então, nos nossos exemplos, a coleção de elementos será representada por uma lista de inteiros. O identificador do elemento será o próprio valor de cada elemento. Apesar de usarmos inteiros, os algoritmos que estudaremos servem para buscar elementos em qualquer coleção de elementos que possuam chaves que possam ser comparadas. O problema da busca é um dos mais básicos na área da ciência da computação e possui diversas aplicações. Buscar um aluno dado seu RA, buscar um cliente dado seu CPF, buscar uma pessoa dado o seu RG. Estudaremos algoritmos simples para realizar a busca assumindo que os dados estão em uma lista. Existem estruturas de dados e algoritmos mais complexos utilizados para armazenar e buscar elementos. Estas abordagens não serão estudadas nessa disciplina. Então vamos criar uma função com o nome busca, que ela recebe como parâmetro uma lista e uma chave. A função deve receber uma lista de números inteiros e uma chave para a busca. A função deve retornar o índice da lista que contém a chave ou o valor -1, caso a chave não esteja na lista. Então, por exemplo, temos aqui a chave 45 e a nossa lista contém esses números. Nesse caso, deverá ser retornado 5, indicando que a chave 45 está na posição 5 dessa lista. E no próximo exemplo, temos aqui a chave 100. Nesse caso, deve ser retornado o valor -1, indicando que a chave 100 não está presente na lista de busca. A busca sequencial é o algoritmo mais simples de busca. Então, ele percorre toda a lista comparando a chave com os valores dos elementos em cada uma das posições. Se a chave for igual a algum elemento, então retorne a posição correspondente na lista. Se toda a lista foi percorrida e a chave não foi encontrada, retorne o valor -1. Então aqui nós podemos fazer a definição de uma função chamada busca sequencial, que recebe como parâmetro uma lista e a chave que será buscada dentro dessa lista. Então a partir disso nós temos este código, onde é inicializado o índice que foi encontrado, que será percorrido para encontrar essa chave dentro da lista. Na sequência, é percorrido cada um dos números dessa lista através de um for. E dentro desse for é feita a verificação se o número ele é igual à chave, e se isso for verdade, nós podemos dar um return com o índice que foi encontrado. Caso não tenha sido encontrado, então será feita a atualização do índice. Então iremos adicionar 1 na posição do índice. E será feita novamente a verificação para o próximo número da lista. Caso nenhum número seja igual à chave, ao final será retornado o valor -1. Outra forma que nós podemos fazer essa busca sequencial é, então, primeiro definimos o tamanho da lista numa variável n, depois nós percorremos os valores de índice, indo de 0 até n, incluindo 0 e excluindo o valor n, através do range. E nós podemos fazer a verificação se lista na posição índice é igual a chave. Se isso for verdade, será retornado o índice. Caso todos os índices sejam percorridos, nenhuma posição daquela lista, daquele índice que está sendo percorrido seja igual à chave, então percorremos todas
os valores dessa lista e nenhum é igual à chave, será retornado o -1. Podemos usar também a função enumerate, que recebe como parâmetro a lista, que retorna uma lista com as tuplas na forma índice e o elemento. Então, dessa forma, nós podemos implementar da seguinte maneira a função busca sequencial. Podemos fazer um for com um enumerate da lista. Então, esse enumerate irá indicar o índice e o número correspondente daquela lista. Então, a partir assim que for percorrido todos os números, então sempre iremos ter o índice e o número daquela lista. Podemos fazer a verificação se o número é igual à chave. Se isso for verdade, nós podemos fazer um return do índice. Caso não seja verdade, nós podemos retornar -1 assim que todos os números dessa lista forem percorridos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma das 3 implementações da busca sequencial. As 3 implementações possuem o mesmo resultado. E aqui nós vamos fazer a verificação se a chave 45 está na lista, nessa lista salva nessa variável com o nome lista. Então, o resultado dessa função busca sequencial, passando a lista e a chave, será retornada na variável pos. E depois nós podemos fazer a verificação se pos for diferente de -1, então a posição da chave, passando a chave, na lista é a posição que foi retornada nessa variável. Então, se ele for diferente de -1, indica que essa chave está na lista. Caso contrário, indica que a chave não foi encontrada nessa lista. Então, por exemplo, caso a chave seja 45 e a nossa lista seja essa, 45 foi encontrado na posição 5 dessa lista. Da mesma forma, nós podemos alterar para a chave 100. E a saída será que a chave 100 não se encontra nessa lista, já que essa lista não possui o elemento 100. A busca binária é um algoritmo mais eficiente, entretanto, requer que a lista esteja ordenada pelos valores da chave da busca. A ideia do algoritmo é a seguinte. Então, assumimos que a lista está ordenada pelos valores da chave de busca. Então, verifique se a chave de busca é igual ao valor da posição do meio da lista. Caso seja igual, devolva esta posição. Caso o valor desta posição seja maior que a chave, então repita o processo, mas considere uma lista reduzida com os elementos do começo da lista até a posição anterior à do meio. Caso o valor desta posição seja menor do que a chave, então repita o processo, mas considere uma lista reduzida com os elementos da posição seguinte do meio até o final da lista. Então, por exemplo, a ideia do algoritmo é a seguinte. Então, dado uma lista, essa lista já está ordenada, nós iremos verificar a posição do meio, dado uma posição inicial e uma posição final. Então, inicialmente, a posição inicial é a posição 0 e a posição final é a última posição dessa lista, então, nesse caso, é a posição 9. E aqui dentro dessa lista, nós temos que a posição do meio é 4. Então, primeiro, iremos verificar o número 15, que é a nossa chave. Ele é igual à posição do meio, que seria na posição 4, que é o valor 24. Isso é falso. 15 ele é menor do que 24, então nós devemos seguir a busca para a esquerda do valor do meio. Então é isso que está sendo dito nesse bullet. Então, como a lista na posição do meio é maior do que a chave, nós devemos continuar a busca na primeira metade da região e para isso precisamos atualizar a posição final. Então, nesse caso, a posição final, que era 9, nós podemos atualizar para o valor do meio, -1, que é o 3. Novamente, nós iremos verificar apenas da posição 0 até a posição 3. Então, qual é a posição do meio? É a posição 1. Então, fazemos a verificação novamente. A chave que possui o valor 15, ele é igual ao 5, que é a posição que está no meio dessa lista de 0 até 3?
isso é falso, o 15 ele é maior. Então, como a lista na posição do meio é menor do que a chave, nós devemos continuar a busca na segunda metade da região, então do meio para frente, e para isso atualizamos a variável da posição inicial. Então, a posição inicial será a posição do meio mais 1. Então, agora nós temos a posição inicial 2, a posição final 3, temos essa lista, e a posição do meio é o 2. Então, 15, ele é igual a 15? Isso é verdade. Então, sendo verdade, nós podemos devolver a sua posição na lista, que é correspondente à posição do meio. Próximo exemplo, agora nós temos a chave 50. Então, novamente, iremos procurar na lista inteira qual é a posição, se 50 está presente nessa lista ou não. Então, dado essa lista já ordenada, primeiro nós utilizaremos a posição inicial igual a 0, a posição final igual a 9 e a posição do meio igual a 4. Então, 50, ele é igual ao item que está na posição do meio, que é o 24? Não, ele é maior. Sendo maior, nós devemos continuar a busca na segunda metade dessa lista. E para isso, nós iremos atualizar a posição inicial para a posição do meio mais 1. Então, agora, dado que a nossa posição inicial é 5, que era a posição do meio da interação anterior mais 1, e a posição final é 9, a nossa posição do meio será 7. 50, ele é igual ao valor que está na posição 7, que é o 76? Não, ele é menor. Então, como ele é menor, nós devemos continuar a busca à esquerda da posição do meio. Para isso, nós iremos atualizar a posição final para a posição do meio, menos 1. Próxima iteração. Agora nós temos a posição inicial como 5, a posição final com 6 e a posição do meio sendo 5. Então, 50, que é a nossa chave, ele é igual ao item que está na posição 5 da lista, que seria o valor 45? Não, ele é maior. Então, sendo maior, nós iremos buscar na segunda metade e para isso nós iremos atualizar a posição inicial. Então, atualizamos a posição inicial, temos aqui a posição inicial, a posição final e a posição do meio é o valor 6. E agora nós iremos verificar se a chave, que é o valor 50, é igual ao valor que está na posição 6, que no caso é 67. Isso é falso, então 50 é menor do que 67, então devemos buscar na primeira metade da região e atualizaremos a posição fim para o valor de posição meio, menos 1. Então, com isso, acontece um caso com algum problema, onde a posição inicial é maior do que a posição final. Então, como a posição inicial é maior do que a posição final, indica que esse número chave, no caso 50, não está na nossa lista. E por isso, nós devemos retornar o valor menos 1. Então, vamos ver a função que faz a busca binária. Então, essa função, que nós definimos com o nome de busca binária, ela recebe uma lista e uma chave. Então, o valor inicial, a posição inicial que começamos o algoritmo é 0, e a posição final que começamos o algoritmo é o tamanho da lista menos 1. Então, com isso, por exemplo, neste exemplo anterior, nós temos que 10 elementos, então o len dessa lista será 10, porém a posição começa com 0, então a posição final será o tamanho dessa lista menos 1. Podemos fazer um while, então um comando de repetição, e vamos verificar enquanto a posição inicial ela é menor ou igual à posição final. Então, isso só será falso quando a posição inicial é maior do que a posição final, que é justamente o caso que o elemento não está presente na lista. Então, dado a posição inicial e a posição final, nós podemos pegar a posição do meio através de uma divisão inteira da soma desses dois números por 2 e fazemos a verificação. Então, se a lista na posição do meio for igual à chave, então indica que aquele elemento está naquela posição do meio, nós podemos retornar a posição do meio. Podemos ter um outro if, verificando se a posição, o item que está na posição do meio é maior do que a chave,
Então isso indica que nós precisamos olhar à esquerda daquela posição do meio. Então nós atualizamos a posição final, sendo a posição do meio menos 1. E o próximo caso é se a posição do meio for menor do que a chave, então nós devemos olhar à direita daquele valor. Então para isso nós atualizamos a posição inicial, sendo igual à posição do meio mais 1. Então, em algum momento, esse while pode dar um return, caso a chave esteja, ele irá acontecer esse return dentro desse while. Caso a chave não esteja na lista, então ele irá percorrer até o momento que a posição inicial será maior que a posição final e que irá interromper esse while. Então, caso interrompa esse while, nós iremos fazer um return de menos 1, indicando que aquela chave não está contida na lista. Aqui nós também podemos alterar aquele if para um else, já que apenas pode acontecer esse caso. Então vamos ver um exemplo. Então podemos utilizar essa função de busca binária que nós implementamos no slide anterior, utilizando a chave 15 e uma lista já ordenada. Então essa função irá retornar a posição que essa chave está nessa lista. Nós podemos utilizar a mesma implementação da busca sequencial para verificar se a posição é diferente de menos 1, então indica que aquela chave está na lista. Caso contrário, a chave não pertence à lista. Nesse caso, nós podemos ver que a chave 15 está na lista na posição 2. Da mesma forma, nós podemos utilizar a chave 50 e essa chave 50 não se encontra na lista. Então, vamos analisar a eficiência da busca sequencial. Considerando a melhor hipótese, a chave de busca estará na posição 0 da lista. Então, portanto, nós precisamos fazer um único acesso, que é a lista na posição 0. Na pior das hipóteses, a chave é o último elemento ou não pertence à lista. Então, deste modo, nós precisamos acessar todos os n elementos dessa lista. Se as chaves possuírem uma mesma probabilidade de serem requisitadas, o número médio de acessos na busca cujas chaves encontram-se na lista será igual a n mais 1 dividido por 2. Já em relação à eficiência da busca binária, na melhor das hipóteses, a chave da busca está na posição do meio da lista. Portanto, nós teremos também apenas um único acesso. Na pior das hipóteses, dividimos a lista até que ela fique com um único elemento. O último acesso é realizado na lista. Porém, note que a cada acesso o tamanho da lista é diminuído em pelo menos pela metade. Sendo assim, quantas vezes um número pode ser dividido por 2 antes que ele se torne igual a 1? Então, esse número de vezes é exatamente a definição do logaritmo na base 2. Ou seja, no pior dos casos, o número de acesso é igual a log n na base 2. Sendo assim, se as chaves possuírem uma mesma probabilidade de serem requisitadas como consulta, o número médio de acessos na busca, cujas chaves encontram-se na lista, será igual a log de n na base 2 menos 1. Então, para ter uma ideia da diferença de eficiência dos dois algoritmos, vamos considerar uma lista que possui 10 elevado a 6 ou 1 milhão de itens. Com uma busca sequencial, para buscar um elemento qualquer na lista, necessitamos, em média, de 500 mil acessos. Com a busca binária, para buscar um elemento qualquer na lista, necessitamos de, em média, 19 acessos. Uma ressalva importante que deve ser feita é que para utilizar a busca binária, a lista precisa estar ordenada. Se você tiver um cadastro onde vários itens são removidos e inseridos com frequência, e a busca deve ser feita de forma intercalada com essas operações, então a busca binária pode não ser a melhor opção, já que você precisará manter a lista ordenada.
Caso o número de buscas seja muito maior do que o número de operações, como atualizações de cadastro, então a busca binária pode ser uma boa opção. Por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de MC102.